dizendo: para não que nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo ela saído para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, toma o teu assento em nome de Jesus. O apóstolo João, quando ele estava na ilha chamada Pátmos, no capítulo 3, o versículo 11, ele disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tenho, para que ninguém roube a tua coroa. Em João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão nos teria dito: eu vou preparar um lugar para vós, e voltarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Em Mateus 24, 37, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas em Mateus 7, 21, Jesus vem advertir uma palavra, dizendo: para não que nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo ela saído para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, toma o teu assento em nome de Jesus. O apóstolo João, quando ele estava na ilha chamada Pátmos, no capítulo 3, o versículo 11, ele disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tenho, para que ninguém roube a tua coroa. Em João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão nos teria dito: eu vou preparar um lugar para vós, e voltarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Em Mateus 24, 37, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas em Mateus 7, 21, Jesus vem advertir uma palavra, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Mas em Amós 4,12 vem uma profecia do Amós, que era boiadeiro, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Glória, glória a Deus. Ele falava com parábola. Deus de mistério, Deus de poder, aleluia. Muito a nossa atenção. Verdade, aleluia, glória a Deus. João, Apocalipse 5, diz: quem é digno de abrir o livro? Eita glória, maravilha. Sabemos que quem é digno de abrir o livro é o Cordeiro chamado Jesus. Mas em Apocalipse 20:15 fala que se o nome não tiver escrito no livro da vida, lá no céu, esse não vai entrar. Mas essa parábola aqui, ela nos chama muito a atenção, porque várias outras palavras Jesus ele usou no vocabulário do seu ministério. Aleluia. Toda vez que alguém fazia uma pergunta a Jesus, ele contava uma parábola, várias parábolas
Jesus ele vem contando o passado. Lucas 15:11, ele contou a parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus, aleluia. Ele contou a parábola, Mateus 7:26, a parábola do homem que edificou a sua casa sobre a areia, edificou sua casa sobre a rocha. Lucas 18, ele usou a parábola da viúva persistente e várias outras. Em Lucas 10:25, ele usou a parábola do bom samaritano e várias outras parábolas Jesus usou no passado. Mas essa parábola aqui é até mesmo, vamos dizer assim, é uma parábola de preparação para os dias atuais que nós estamos vivendo. E quando Jesus ele inicia esta parábola, ele já vem tipificando, porque Salomão, no livro de Cantares, ele era o noivo e Sulamita era o noivo no livro de Cantares de Salomão. E essa parábola aqui, queridos, ela vem nos trazendo uma coisa forte às nossas mentes, aos nossos corações, às nossas vidas. Jesus ele iniciando essa parábola, ele começa dizendo assim: então o reino do céu é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, elas saíram ao encontro do noivo. A Bíblia vai dizer que 5 eram loucas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, mistério Deus. Para encontrar com Jesus. Era Jesus. Glória a Deus. 24:16 fala que nem os anjos e nem, aleluia, Deus, filho, mas simplesmente o Pai que sabe o dia que vai ser esse arrebatamento. Verdade, aleluia. Estavam preparando as suas lâmpadas para encontrar com um noivo chamado Jesus. Glória, aleluia. Irmão, só que o texto vai nos revelar e vai dizer que aquelas virgens prudentes, elas pegaram o sono, elas dormiam enquanto elas esperavam o noivo que era Jesus. Mas o interessante é, em primeira epístola de João 5,14 diz assim: desperta tu que dorme, acende a tua lamparina. Eita glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Eu creio em Deus. Mas elas não estavam dormindo aquele sono que Jesus deu a Adão no jardim do Éden. Elas não estavam dormindo o sono. Glória a Deus, verdade, Deus. Jesus. Do Senhor. Elas não estavam dormindo aquele sonho lá em Atos 20, o jovem Eus dormiu na janela e caiu na época do apóstolo Paulo. Elas estavam dormindo, mas se Jesus não estava no sono, mas estava preparado, tem aquela pessoa. Glória a Deus, sono que ele anda sonâmbulo, zumbi no meio da noite, mas esse sono aqui, glória a Deus, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, Jesus, aleluia. O noivo estava dando, as virgens prudentes estavam com a sua lamparina preparada, mas as loucas estavam ali, as nessas estavam ali, Jesus, preocupadas com o arrebatamento, com a vinda do noivo, aleluia. Não estava preocupado, que é um conselho da parte de Deus. Se você não conseguir botar ninguém dentro da arca, Jesus, sua família, porque glória. Ele não colocou ninguém dentro da arca. Meu Deus, glória, verdade, meu Deus. Dentro daquela arca. Maravilha, glória a Deus. Naquele tempo, Deus de poder, aleluia. Jesus, mistério de Deus. Estavam ali, as prudentes estavam ali, com a sua lâmpada preparada. A qualquer momento ia acontecer o arrebatamento. O apóstolo Pedro 3,15 diz assim: que ele vai vir como um ladrão, é no piscar e no fechar de olho, a hora que ninguém estiver esperando, aleluia. E nesse século 21 que nós estamos vivendo, a maior honra que o homem pode ter é ter o teu nome escrito. Meu Deus, maravilha. Que a mulher pode ter. Glória a Deus. Da vida, a maior honra que o jovem pode ter, ou a jovem ter, aleluia, é ter um livro no livro da vida, aquele, porque tudo vai ficar aí, não vai sobrar nada, tudo vai ficar. Meu Deus, a verdade, meu Deus. A Bíblia vem advertir em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentada. Eita glória! Acontece agora um fato, Meu Jesus, maravilha, as virgens prudentes estavam dormindo, só que à meia-noite, a hora que Paulo começou a orar e Silas começou a cantar, à meia-noite, quando o espírito da morte ia passar em Israel, era de madrugada, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o noivo arrebatar aquelas virgens prudentes, quando estava acontecendo esse fato, esse acontecimento, as loucas olhando as prudentes disseram, viu que Jesus já estava, aleluia, vindo arrebatar. A Bíblia diz em Mateus, Deus, acorda, Deus, aleluia, glória a Deus, e a porta estreita, ela leva o homem estreita, mas muito vai passar pela porta larga. Disse duas portas, aleluia, a da salvação e a porta da perdição, querido, aleluia. Meu Deus. E aí, meus queridos, aquelas virgens, as loucas, olhando as prudentes do capítulo 9, que nós ora lemos aqui, nesta noite, ela disse, dais um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está seca, a nossa lâmpada está apagada. Azeite na Bíblia tipifica o Espírito Santo de Deus. Da glória, ô glória, aleluia. Deus, mistério, Deus, derrama a tua unção, a tua graça, Pai, aleluia. Para nossas vidas, Jesus, a glória. Pela graça. Efésios 2:8, pela graça vos sois salvos. Então não glória. Tinha graça ali, mas na prudente tinha graça. A prudente podia dizer, 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. Isaías 45, graças a Deus, aleluia. E sereis salvos, querido. Meu Deus, que maravilha, Jesus, oh glória. Glória, glória, glória a Deus. O Espírito Santo. Eita glória, que maravilha. Arabaxanda, arabaxanda. Arabaxanda, aleluia. Oh glória, não tem como emprestar, não. É tempo de encher. Meu Deus, essa glória. É tempo de encher. É tempo de pedir emprestado, não. Meu Deus, oh glória. Quando você pede uma coisa emprestada, se você pede uma bicicleta emprestada, você tem que devolver ela porque ela não é sua. Meu Deus. Se você pede um dinheiro emprestado, você tem que pagar porque não te deu emprestado. Deus. Se você pede algo emprestado, você tem que devolver porque não é seu. Mas azeite, aleluia, que tipifica o Espírito Santo, não tem como emprestar. Mistério, Deus, eita glória. Palavra para aquelas virgens loucas, elas não eram chamadas de loucas porque elas tinham um problema de cabeça mental. Não era, pois a Bíblia diz em Mateus 5:22, que aquele que chama o seu irmão de louco, ele é réu do fogo do inferno. Mas elas disseram assim, não, que nós vai emprestar, a nossa lamparina vai ficar apagada. Se nós emprestar, eu não vou ter azeite na minha lamparina para passar pela porta. Se você lê a Bíblia, o Apocalipse fala os que vai ficar de fora. Mas no Apocalipse, na Bíblia também fala os que vai entrar. No Apocalipse 22:15 fala, ficarão de fora os cães não vão entrar. Os cães são os fofoqueiros não vão entrar. Meu Deus. Não vai entrar os mentirosos, também não vai entrar. Meu Deus. Quem ama e pratica mentira também não vai entrar. Não é a palavra de Deus que está falando. Oh glória. Ele fala os cães, os feiticeiros, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira, esse lá não vai entrar. Meu Deus.
Deus. É, Jesus. Não vai entrar, aleluia. Aleluia. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Oh, glória. Então elas disseram assim: você vai aos que vende. Você vai aos que vende. E você compra o azeite. E você comprando o azeite, você vai ter azeite na tua lamparina. E a saíram para comprar. Eu acredito que elas batiam na porta, tem azeite aí para vender, aqui não tem mais para vender. Já não tem azeite aqui mais, então não tem como. Aí eu vejo elas voltando naquela hora. E quando elas estão voltando, eu imagino aquelas virgens prudentes acordadas de pé diante do noivo, e o noivo olhando aquelas lâmpadas, aquelas virgens. Meu Deus, é forte, Jesus. É para glória. Chega perante, oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E Jesus fala assim. A Bíblia diz em Mateus 24:14, o Evangelho de Cristo será pregado aos 4 cantos dessa terra. Então vai vir o fim. A pessoa pode faltar 50 anos para Jesus voltar, mas cuidar da morte pode te encontrar primeiro. É verdade, pode faltar 200 anos para Jesus voltar, mas a morte pode te encontrar primeiro. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu queria ser, irmãos, aleluia, eu queria ser Enoque, Gênesis 5:24, andar do lado de Deus e Deus para si o tomou. Meu Deus, é forte, aquele ladrão da cruz, da glória. 43, lembra de mim quando estiver no paraíso. É mistério, Deus. Aleluia. Paraíso. Oh, glória. Eu queria ser com Elias, ser arrebatado. Oh, glória, aleluia. No redemoinho de fogo e ser levado. Eita, glória, eu queria. Oh, raça, aleluia. É, Deus. Tem lá onde eu trabalho, tem um menino que ele é especial e ele não tem noção de nada. E às vezes eu olho para aquele menino e eu falo, se eu queria ser esse menino. E as pessoas olham para ele, você está louco? Eu falo, não tem pecado. Verdade. Não tem malícia. Meu Deus. É inocente. Ele não vai encarar o juízo. Eu vou ter que encarar o juízo. Glória, é verdade. Eu vou ter que encarar o julgamento de Deus. 1 Coríntios 5:17 diz que todo mundo vai ter que encarar o julgamento de Deus. Forte, meu Deus. O joelho vai ter que se dobrar naquele dia perante o Criador. Meu Deus. E ainda diz assim, que Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Segundo a Crônica 15:7, trabalhais e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor, ela tem uma recompensa. Aleluia. Não é bom aquilo que você faz para Deus, aleluia, mas aquelas mistério, Deus, estava ali e o noivo estava na porta, a porta estava aberta, mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar, aleluia, porque Deus, quando fechou a porta para Noé, ninguém mais abriu aquela porta, aleluia. Em Apocalipse 1:7 diz assim, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eita, glória. Quando chegar o fim não vai ter mais jeito. O mistério. Quando chegar o fim não vai ter mais comunhão. Quando chegar o fim não vai ter mais perdão. Quando chegar o fim não vai ter mais oportunidade. Quando chegar o fim não vai ter mais jeito. Só que em Apocalipse 2:10 diz assim, sede fiel até a morte. Meu Deus. E a coroa da vida. A coroa que Deus aqueles, aleluia, que o amam. E Apocalipse 22:14 fala assim, bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eita, glória, que maravilha, Deus. Mas entrando nessa dimensão dessa parábola das virgens, em Lucas 12:20, Jesus vai falar assim, louco, nesta noite pedirão a tua alma. Para quem quer e para quem está preparado. É, Deus. É a palavra de Deus, irmão. Meu Deus. O jovem rico tinha tudo. Jesus falou com ele assim, que ele guardou os mandamentos, deu da mocidade a vida. Só que quando Jesus, o coração dele estava preso na riqueza que ele tinha. Mas é pecado ter riqueza? Não, mas você ter amor à riqueza. Jó tinha riqueza, mas não tinha amor à riqueza.
É, Deus. E as virgens prudentes estando ali diante de Jesus. Parece que eu vejo Jesus olhando uma conjuntura. A primeira virgem veio. Jesus olhando a lâmpada dela, olhando, tem azeite, eles têm, pode entrar, minha filha, pode entrar. Eita, glória, aleluia. Jesus olhando a lâmpada dela, tem o azeite, aqui você pode entrar. Vem a terceira, Jesus olhou a lâmpada dela, aqui você pode entrar. Vem a quarta, Jesus está olhando a lâmpada dela, aqui você pode entrar. Glória, aleluia. Jesus, aleluia, olhando a lamparina dela aqui, você pode entrar e ver um versículo agora aqui na minha mente, em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, sem a santificação anual, eu não vou ver o Senhor, a igreja não vai ver o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus. Mas às vezes você me pergunta, você que é leitor da Bíblia, por que me santifica eu na presença de Deus? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, nós somos santificados pela oração e pela palavra. Da glória. Palavra santifica, oração santifica, oração te aproxima de Deus, palavra, aleluia, te aproxima de Deus. É, Jesus, que maravilha, Deus, aleluia. Mas aí as virgens loucas veio com a lamparina seca, com a lamparina sem a graça, com a lamparina sem a unção, com a lamparina sem a presença do Espírito Santo. Gasto não preocupou em encher a tua lamparina, não preocupou com a volta de Jesus, aleluia, não preocupou com a tua alma. É, Deus. E Jesus, elas chegaram. E elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em Apocalipse 3:8, eu estava pregando isso ontem. Eu peguei isso lá na igreja do pastor Wes, diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode. Só que a porta que Deus abre, Deus está dizendo: eu abri, ninguém pode fechar, porque sou eu. Aleluia. Mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu lembro para mim aí, Val, Isaías 22, fazendo favor. Da glória, aleluia. Da glória. Olha a chave que Jesus entregou para Davi. Lê para nós aí, Isaías 22. Glória a Deus. Aleluia. Porém, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e que abre ninguém fechará, e porém a chave sobre os ombros de Davi, que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A porta que Deus vai abrir, a porta da salvação hoje, ela está aberta, mas quando Deus fechar, acabou. Meu Deus, misericórdia, Pai. Quando Deus fechar, acabou. Só que as virgens prudentes, por que você está falando isso assim? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em Mateus 24 fala assim, que nos finais dos tempos vai aparecer, aleluia, Deus, tantos falsos que vai fazer os sinais, os prodígios que, se possível, vai enganar até os escolhidos de Deus. Ontem a minha esposa estava me perguntando onde é que está escrito na Bíblia o espírito enganador, porque tem o espírito enganador também. Está em 1 Epístola João 4, fala assim: provai se o espírito é de Deus, porque muitos espíritos enganadores estão levantando. É verdade, Jesus, meu Deus. E o enganador, irmãos, o enganador, ele vem, a Bíblia diz em Mateus 7,15, acautelar do falso profeta que vem até vós disfarçado como ovelha, mas interiormente é lobo devorador. E nos fins do arrebatamento da igreja vai acontecer verdade. isso. E o Ezequiel 7 começou a profetizar sobre o fim que vai vir sobre os quatro cantos da terra. Então, as virgens loucas foi lá. Aí Jesus olhou a lâmpada da primeira. Quando Jesus olha a primeira lâmpada, e eu sinto muito, não tem o Espírito Santo, você não vai entrar.
É, Deus. Aí vem a segunda. Jesus está olhando a lâmpada dela, aí está dizendo assim: não tem, aqui você não vai entrar. É, a terceira, Jesus está olhando, está dizendo: não tem, aqui você não vai entrar. É, Deus, mistério, Deus. Você sabe por que nós estamos vivos, irmãos? Lá em Lamentações 3:22 é a misericórdia de Deus. Que nós não sermos consumidos, é a misericórdia. Sabe por quê? Em Salmo 3:5 diz assim: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória! Se Deus nos sustentar, você nem levanta. Se Deus nos sustentar, você nem acorda. Se Deus nos sustentar, nem você está de pé. Aleluia! Mas veio a quarta, Jesus olhou, não tem lamparina acesa, que você não vai abrir. Meu Deus, é Jesus vai dizer assim: apartai de mim. Meu Deus. É, Jesus, é triste. Eu vou falar uma coisa, eu já fui muito humilhado na minha vida e Deus sabe disso. Já fui muito rejeitado na minha vida. Em muitos lugares. Agora, ser rejeitado pelo homem é uma coisa. Agora, ser rejeitado igual Saul foi rejeitado, o próprio Deus rejeitou Saul. Porque quando Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Aleluia. Quando Deus rejeita, nem Ele quer mais. É melhor você ser rejeitado por homem, mas não ser rejeitado por Deus. É melhor você ser rejeitado pela sua família, mas não ser rejeitado por Deus. É melhor você ser rejeitado pela humanidade, mas não ser rejeitado por Deus. Davi era rejeitado pela família, mas por Deus não. Agora Saul já era escolhido por um povo, mas por Deus foi rejeitado. É, Deus. Agora, triste é quando o homem é rejeitado por Deus. Triste é quando a mulher é rejeitada por Deus. Triste é quando o jovem é rejeitado por Deus. Triste Jesus. é quando a jovem é rejeitado por Deus. Porque aí Deus rejeitou aquelas virgens. Olha que ele diz: apartai-vos vós de mim. É, Deus. Porque não os conheço. Vigiai. Deus está mandando vigiar. Aleluia, meu Deus. Quando Deus, aqueles que sacrificam a tua carne, em Romanos 8, primeiro diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a sua carne, mas segundo o Espírito Santo. As virgens prudentes estavam andando segundo o Espírito Santo. Agora, as virgens loucas não estavam andando segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas 5,17: andai em espírito, não fazendo as consciências da carne. Inveja é obra da carne, você sabia? Quem faz isso não vai entrar no céu. Glutão, guloso, aquela pessoa que come exageradamente, que não tem nem modo para comer, está com pansão de todo tamanho comendo, glutão, come além daquilo que não aguenta. Isso é obra da carne, não vai entrar no céu. Lascívia, roupa colada no corpo, isso é obra da carne, isso não vai entrar no céu. Verdade, não é a palavra de Deus que está dizendo. Deus. Tudo isso, inimizade, são obras da carne. Contenda, bebedice, tudo isso. A pessoa que bebe, fuma, prostitui, adultera. Mas eu prostituo, mas eu não vendo. Não, você é prostituta do mesmo jeito. Meu Deus. Se faz, você não vende um pouco, mas se você adultera, você está se prostituindo do mesmo jeito. Isso Deus não vai entrar no céu. Você sabe por quê, irmão? O nosso corpo, ele é templo do Glória Espírito a Deus, Santo de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Deus vai destruir ele também. Está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem tem que habitar em nós é Deus. Graças a Deus. De Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Oh, glória. Espírito Santo de Deus. A presença de Deus desceu aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está dizendo: meu Deus, oh, glória. Eu não vos conheço. Aí ele fala: vigiai. Meu Deus, forte Deus, aleluia. Porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem
há de vir para buscar É, a Deus. igreja do Senhor. É verdade, aleluia. Porque, irmão, para nós estar aqui hoje, o preço foi pago. O preço foi terrível, não foi fácil, não. É, gente. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por ele. Eita glória, aleluia. Isaías 45:22 diz assim: olhais para mim, sereis salvos todos os povos da terra. Irmão, não faça igual Jacó lá em Gênesis 29:9. Não troca a sua bênção por um prato de lentilha, não. A sua salvação, não troca a sua salvação por nada, não. Se Deus. Ora a Deus, busca a Deus pela vida dele, que Deus faz a obra. É verdade, você, aleluia. Se seu filho não quer, ora por ele, mas busque você pelo seu filho, porque através de Deus pode fazer o milagre. Glória a Deus. Tem um poder terrível, irmão. Se você souber o poder que tem, é mistério, é verdade. Tem um poder, irmão. Eita glória, é verdade, aleluia. É Deus. E quando você ora, você se santifica. Meu Deus, que maravilha. Você enche da presença. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vai chegar um tempo, quer ver? Vai dar 9 horas. Em Isaías 55:6 assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode, porque vai chegar um tempo que não vai ter como buscar mais, não. Vai chegar um tempo, se você ler em Amós 8:11, fala que nos últimos tempos as pessoas vão ter fome, mas não de comida, mas é de ouvir a palavra de Deus. É Deus, é verdade, aleluia. Mas lê lá para você ver Amós 8:11. É verdade, aleluia. Mas é de ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Talvez você não tenha um carro voando, talvez você não tenha uma casa bonita, talvez você não tenha um bolso cheio de dinheiro, talvez, mas se você tem seu nome lá no céu, você tem tudo. É Deus. Porque o que adianta? Lucas Mateus 9:25. Que aproveita um homem ganhar o mundo todo, perder sua alma. Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Todo mundo tem uma cruz para carregar, irmão. É verdade, todo aleluia. O evangelho, se é crente, é sofrer, irmão. Crente sofre. Se é crente sofre demais. Mas há uma diferença, é como passar o vale. Tá glória. Há uma diferença, o ímpio passa sozinho, mas você tem alguém do teu lado que te acompanha. Glória, aleluia. Eu creio, Deus, você está conosco, Pai. Aleluia. Passar no vale. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Azar quase se desviou porque ele estava vendo a prosperidade dos ímpios. Verdade. Se você ler lá no Azar, no Salmo 73, ele estava vendo a prosperidade do ímpio. Só que a Bíblia diz em Salmo 9:17, está escrito, eu posso falar, os ímpios serão lançados dentro do inferno. Verdade. Está escrito isso em Salmo 9:17. Meu Deus. Pode ver lá, eu falo sem medo de errar. Está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esqueceram de Deus. É Deus, com misericórdia, Pai. Se a nós agora, ainda o Espírito Santo está aqui na terra, nós passamos a prova, imagine na grande tribulação, as pessoas que ficar, como é que vai ser com uma pessoa dessa? Meu Deus, com misericórdia em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Então que nós venhamos a ser virgem prudente, não virgem louca, não virgem nessa. Amém. Glória a Deus. Nós venhamos a ser as virgens prudentes. Porque a qualquer hora a trombeta vai soar. É Deus. A trombeta vai tocar. Meu Deus, é forte, Jesus. Glória a Deus. Aquele que tiver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus,
Em nome de Jesus, meu Pai. Pai. Eu venho pedir perdão dos Jesus, nossos Pai. pecados. Oh, Pai, toma nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Das nossas iniquidades, Oh, Deus das nossas querido, Pai. transgressões, de tudo Oh, aquilo que Jesus, nós oh, pensamos, Pai. falamos. Meu Pai, que não pode agradar a Ti. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Se nós descer, Pai, para se humilhar, Pai. Oh, Pai querido, segure nossas mãos, Pai. Aleluia, aleluia, meu Deus, oh, Pai. Meu Deus, escreve nosso nome, meu Pai. Deus, oh, Pai. Ajuda nós, ó Pai, ficar firme na Tua presença, Pai. Salva a nossa família, Jesus, oh Pai. Meu Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos nesta noite. Meu Deus, querido Pai, muito obrigada por essa palavra, Deus, oh Pai. Palavra maravilhosa, meu Pai. Meu Deus, desperta, Pai. Desperta a nossa vida para orar, para jejuar, consagrar nossa vida espiritual, meu Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus, toma a igreja. Nós estamos enchendo a presença. Fica conosco, meu Pai. Nos abençoa, nos dá a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Amém. As palmas aqui logo para Jesus.